Olá, eu sou o Vinícius e juntamente com o Gustavo, o Enzo e o João, que vai apresentar agora, o nosso Checkpoint 2 de IA e computação cognitiva aplicada a IoT. Eu espero que vocês gostem. Nos importes do nosso código, primeiro a gente importa o OpenCV, né, que é a biblioteca de visão computacional do Python. Em seguida, do EasyOCR, a gente importa o Reader, que é esse cara aí que vai fazer a leitura da nossa imagem e ver os textos, né, encontrar os caracteres na nossa imagem para a gente conseguir tirar os textos. Em seguida, a gente importa do Deep Translator o Google Translator, porque é ele que vai traduzir o nosso texto da imagem que o nosso EasyOCR vai ler. Nessa parte de inicialização de variáveis, vou começar explicando de baixo para cima. O threshold é um ponto de confiança que o nosso reader vai ter que trazer com o que ele achou. Então, por exemplo, a gente joga uma imagem, jogamos um frame do vídeo no reader, o reader vai ler aquela imagem, aquele frame e vai retornar, olha, eu acho que aqui nessa imagem, nesse lugar, está escrito isso, com uma confiança de uma porcentagem de 0 a 100. Eu coloquei o 0,6, então tudo que ele achar e tiver acima de 60% de certeza, a gente vai levar em conta. Em cima tem a captura do vídeo, né? A gente inicializa a captura do vídeo com o OpenCV, passando o caminho do vídeo, e em cima temos o Reader, que é o que vai ler. Então ali a gente pode ver que nas propriedades a gente passou o EN, que é a linguagem que ele vai ter que ler. Então ele vai ter que ler e procurar palavras e caracteres do inglês. E a gente passa um outro parâmetro que é a GPU como true, porque nesse caso, como a gente vai fazer o processamento de uma imagem, a GPU é o mais recomendável a se usar no processamento de imagens, porque ela já tem todo um sistema feito para realizar contas matriciais. Então, no processamento de vídeos, de imagens, é mais recomendável a gente usar a GPU para fazer isso, não a CPU. Por isso que é uma placa de vídeo, até porque esse é o nome dela, né? Então, acho que aí está explicativo. Para rodar esse carinha pela GPU, a gente precisa baixar algumas versões de bibliotecas específicas através do pip que permitam o uso desse cara pela GPU. Então teria, por exemplo, o PyTorch, que é uma das dependências do EasyOCR, a gente precisaria procurar uma versão específica do PyTorch para baixar e que essa versão permita o uso da GPU como processador principal dessas imagens e desse OCR. Aqui, sem muito segredo, é a inicialização do loop, que vai rodar frame por frame do nosso vídeo e vai passar mostrando aí na tela para a gente o que está acontecendo. Dentro desse loop ainda, aqui temos a inicialização de algumas outras variáveis, como por exemplo o texto e o translate. E aí a gente já roda o nosso reader, que vai pegar a detecção dos caracteres com o read text. Vamos passar o frame para ele, que é a imagem que a gente quer. Então, dentro dessa imagem, ele vai procurar os caracteres que a gente passou lá em cima com o inglês e rodar pela GPU. O retorno desse carinha é um pouquinho complicado de se ler, mas no final ele faz sentido. Então, por exemplo, a gente consegue ver que ele tem os cantos, né, da área em que ele achou aquele texto, né, aqueles caracteres, os caracteres que ele achou, então o texto que ele achou, e em seguida a confiança, que é o threshold que eu passei lá em cima. Dentro dessa parte, a gente vai fazer um for iterado pelos resultados retornados do nosso OCR. Então, a nossa leitura, ela vai salvar no texto todos os textos que tiver, a gente vai concatenar em uma string só. Depois disso, a gente vai traduzindo e também concatenando esse texto traduzido em uma outra string. Então, a gente vai ter o texto normal e o texto traduzido. Lá embaixo, quando a gente pega o top left e o bottom right, a gente vai pegar os cantos da área que eu falei anteriormente, do resultado que retornou para a gente, e a gente vai contornar isso com o retângulo. Então, a gente dá esse try para ver se ele pega umas áreas válidas, às vezes pode dar algum probleminha do nosso OCR detectar alguma coisa, e sem querer ele retornar uma área inválida, o que faria o nosso código crashar. Então a gente bota esse try catch aí para dar uma fugida desse cara errar, e aí a gente escreve em cima desse retângulo que a gente pega com os cantos o nosso texto traduzido. Aqui, saindo do loop, a gente pega o nosso texto bonitinho,
a nossa tradução bonitinha e printa isso legal. E a gente joga num vídeo traduzido. Então ali a gente pode ver depois na tela, rodando, a gente vai ter o vídeo normal e o nosso vídeo traduzido em tempo real. Finalizando o código, como padrão aí de um projeto utilizando o OpenCV, a gente tem a letra Q de quit para fechar o nosso código, fechar as nossas duas abas de vídeos, e ali todos os encerramentos do release do vídeo e destruir todas as janelas que a gente abriu. Bom, esse foi o nosso projeto. A gente fez um tradutor em tempo real de vídeo que você pode usar para traduzir o que você quiser. Ele vai detectar o texto na sua tela e te trazer traduzido. Vai te retornar tanto nos prints como no próprio vídeo a tradução em tempo real.